Olá, gente amada que me escuta, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Asus Lafera aqui, sejam bem-vindos ao canal Céu Astral. Hoje falando sobre o signo de Câncer na casa oitava, isso mesmo, caranguejo na casa 8. Se você tiver esse posicionamento, esse vídeo é para você. E claro, se você quiser saber mais sobre esse posicionamento, vale a pena observar esse vídeo, tá bom? Se é sua primeira vez aqui no canal, se inscreva agora, já deixa seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que podem gostar desse conteúdo também, tá bom? Pode auxiliar bastante aqui o desenvolvimento do meu canal. Hoje, falando desse posicionamento, vale notar que quem tem o signo de Câncer na casa oitava, regendo a casa oitava, é geralmente o ascendente em Sagitário, né? Observe que aqui eu falo dos mapas de casas iguais, né? Se o seu ascendente é no primeiro decanato de Sagitário, possivelmente o signo de Câncer abre no primeiro decanato, regendo a casa 8, né? E aí por aí vai, segundo decanato, terceiro decanato, você pode ter um pouquinho da energia canceriana na casa oitava, quase todo na casa 7, mas seu ascendente acaba sendo Sagitário. Pode acontecer se seu ascendente é Escorpião também, porque você pode ter a regência de signo de Câncer na casa 9, claro, a casa 8 é regida por Gêmeos, mas muito signo de Câncer na casa oitava. E é muito interessante também essa combinação de uma casa mercurial cheio de energia lunar. Claro, a casa 8 é uma casa de conexões familiares, só que assim, com o signo de Câncer, né? São conexões familiares que transformam a sua vida, que trazem escândalos, trazem. Não é ruim, mas assim, os momentos familiares acabam sendo muito intensos, né? Tanto para lado muito transformador, ou seja, sua vida muda quando vai para casa, ou sabe aquela ideia também de só se encontrar, a família só se encontra num velório, uma coisa assim, ou então a família só se acolhe em momentos muito difíceis. Se todo mundo estiver bem, todo mundo é distante. Tem muito a ver isso. Então, assim, porque a casa 8 ela rege justamente os segredos, rege aquilo que a gente não pode contar para as pessoas, para qualquer um, a gente só conta entre os nossos. Então, ter o signo de Câncer aqui, essa conexão emocional familiar é nessa situação, é uma conexão muito forte, mas apenas em momentos extremos. Então essa casa está relacionada a esses assuntos ocultos, segredos, crises. Também uma casa de herança também. É uma casa de vida e morte, né? Quando o signo do caranguejo está nessa posição, claro, as emoções ligadas à família se entrelaçam com as áreas de dificuldade da vida, muitas vezes muito dramático. Então, você com essa posição pode ter uma relação muito complexa com a família, porque segredos, acordos familiares difíceis moldaram o ambiente familiar. Pode ser que você esteja distante da família nesse momento, ou que você tenha problemas com alguém da família, e isso gera também muita comoção na família. Ou seja, uma das características mais interessantes é que a existência de segredos familiares é comum com a energia de Câncer numa casa oitava. A família pode ser muito reservada, mantém questões importantes ou dolorosas em segredos por longos anos, e isso é uma convenção também familiar, é uma tradição da família. Pode ser que seja uma família que alguém da família não pode ser no falado, sabe? É interessante, por isso que tem que viver longe. Então há uma tendência a esconder sentimentos, eventos ou até escândalos que poderiam abalar a harmonia familiar. De modo geral, pessoal, claro, isso vai depender de família em família. Claro que se sua família tiver isso ou teve isso, tudo bem, é a sua vida. Mas observe, a casa 8 é uma casa de correntes emocionais. Corte as correntes, quebre esses segredos que impedem muitas vezes a família de renascer das cinzas. Observe que a casa 8 é uma casa de morte. Então, aquilo que morre
deve ser renascido. No fundo desse poço, que é a casa 8, existe diamantes. A gente precisa lapidar, a gente precisa fazer das tripas coração. Então esses segredos podem variar de questões emocionais mal resolvidas, acontecimentos graves, mas que devem ser utilizados para lapidar essa família, para que ela renasça de uma nova forma. Claro, assuntos que muitas vezes nunca foram completamente abordados, né? Sabe aquela família que quando se encontra em uma festa os segredos vêm à tona? Uma casa 8 muitas vezes tem isso. Então você pode, com essa configuração, crescer em um ambiente onde há uma sensação de constante mistério, algo que não foi dito, sempre um pé atrás, o que pode criar uma atmosfera de desconfiança e insegurança, e aí faz com que as pessoas acabem ficando distantes umas das outras, só se encontram justamente nos momentos mais difíceis. Nesse caso, você pode ser muito reservado, reservada, né? Ao mesmo tempo que você se diverte muito longe da família, por exemplo. Então, protege sua privacidade de maneira muito feroz, por exemplo. Não, isso aqui eu não gosto de falar desse assunto. É comum que você se sente parte de um núcleo familiar que prefira resolver seus problemas internamente. É como se, por exemplo, pro exterior você tem um conhecimento, você tem uma história muito forte, muito interessante, mas no seio familiar existe muita dificuldade com a família, a família não é perfeita, não segue as mesmas regras que você ou que as outras, ou você não segue a mesma regra dele, sabe? De alguma forma pode existir essa ideia de a família muito diferente, tem uma cultura, uma criação ou uma, sabe, uma questão, uma personalidade diferente da minha família. Então, as emoções tendem a ser internalizadas, a dor e os traumas familiares podem ser guardados às 7 chaves, o que pode tornar difícil para os membros da família processarem, curarem as feridas emocionais. Ou seja, é a típica família, por exemplo, que de fachada pode ser muito bonita, muito grande, aquela família grega, né, cheia de gente, sabe, italiana, alguma coisa assim, mas que cada um tem um segredo escabroso, mas ninguém fala. Silêncio. Então, escândalos familiares podem emergir a qualquer momento. A casa 8 está associada a essas crises, que pode abalar as estruturas da sua vida, ou seja, esses escândalos podem estar relacionados a temas financeiros, heranças, mas também relacionamentos, ou então alguém que foi reprimido muito tempo no passado, sexualidades, sentimentos, paixões. Então, você com essa signo na casa 8 pode vivenciar muito isso, né? Mas aí observe, amado, amada, a casa 8 ela não é ruim. A casa 8 ela representa a capacidade que você tem de dar um salto na sua vida para uma nova fase. Na casa 8, ou você aceita recomeçar, né, do zero de alguma forma, né? Não, observe, não fisicamente, pode ser que seja também, ou seja, a família perde tudo, a herança, o dinheiro, aí tem que recomeçar. Ou a família vai para outro canto, outra cidade, se muda e aí tem que recomeçar do zero. Também tem a ver com isso. As revelações podem causar uma grande transformação nesse sentido. Ou se aceitar ficar preso com as correntes emocionais, tende a repetir esses mesmos ciclos. A casa 8ª, até aqui a gente vai evoluindo. Quando chega na casa 8ª, a gente tem que dar um passo onde a gente abandona todo o passado, onde abandona tudo. Então, conflito entre membros ou mesmo segredos entre a saúde emocional e a saúde psicológica, a saúde. Nossa, é interessante isso aqui. É a casa 8, né, amado? Um padrão comum para quem tem o signo de Câncer na casa 8ª, a família, por exemplo, os amigos, os amantes, enfim. A casa 8ª, quem tem a ideia de estar junto com quem a gente confia, só se unir verdadeiramente quando algo doloroso acontece. Por isso que eu falei, quando a gente tem um velório, a família se reencontra. Tragédias, perdas, crises profundas, tem o poder de reunir os membros da família, que podem ter passado longos períodos distantes emocionalmente, mas agora a gente sabe a união, né? Quando um evento difícil ocorre, como uma doença, um falecimento, uma crise financeira brava, né?
a família tende a se mobilizar e se aproximar. Se está tudo bem, agora some de novo. Mas na hora de demonstrar solidariedade, nossa, aparece. Então, assim, nesses momentos de dor e conexão emocional, o instinto de proteção do signo de câncer se manifesta com força. Você pode descobrir uma profundidade de apoio, carinho que estava latente, mas por que só nesses momentos? É por isso que é necessário dar a volta por cima para evitar que as uniões familiares sejam apenas na casa 8, porque a casa 8 é uma casa de negócios também, uma casa de extrema união. Não precisa ser só nos momentos mais difíceis, pode ser no momento de cuidado, ou seja, se você se une antes, você acaba transcendendo. A casa 8 é uma casa de renascimento, é uma casa de lapidação profunda, de cura também, de recomeçar. Então, de alguma forma, se proteger antes que ocorra o pior é melhor do que só apenas no momento difícil, né? Então, esses comportamentos de se unir em momentos difíceis podem ser tanto uma bênção quanto esse desafio mesmo. Então, por um lado, há uma sensação de que, apesar de todos os segredos e reservas de dinheiro, de proteção que a gente faz, a família vai estar nos momentos mais críticos, oferecendo suporte emocional e proteção. A pessoa pode sentir que a família só funciona plenamente quando está em crise, o que pode criar uma dinâmica interessante, mas também cansativa. A dificuldade em lidar com problemas de maneira aberta e preventiva faz com que muitas questões se acumulem até chegar a um ponto de ruptura, o que pode gerar um ciclo de dor e reconciliação constante. Não vale a pena viver assim. É melhor, no caso, já se auxiliarem antes, ou seja, nossa, futuramente isso pode acontecer. Vamos nos cuidar. Sabe aquela ideia da família que muita gente reclama de que a família não se ajuda, que só faz cobrar ou jogar na cara quando erra. Uma energia de casa 8 muitas vezes é isso, uma energia de lunar de casa 8 muitas vezes é aquela família que muitas vezes se machuca, mas no momento de crise se ajuda se machucando ainda mais, né? Cobras e lagartos, né? Observe que pode se auxiliar antes, sim, ajudar os outros por exemplo, ajudar os outros a perseguirem seus sonhos. E observe que se você auxilia todos da família a crescerem, se desenvolverem, justamente nos momentos de crise, as pessoas poderão se auxiliar melhor ainda, porque terão como fazer isso, porque não estão tão difíceis também. As crises vão vir, não tem como correr. Uma casa 8 sempre vai indicar que no momento de crise se unem, mas observe, se já são unidos em um momento de crises e traumas emocionais, se unirão ainda mais, né? Ou seja, vai ser fácil dar a volta por cima. Então, observe que se tiver essa ideia, a família sobrevive de fato. A família, digamos, passa por esses altos e baixos, as crises da casa 8, mais facilmente. As pessoas já entendem. Aqui nós falamos justamente se tiver muito segredo na família, por exemplo, a família pode ter muito buraco. Pode ser uma família queijo, né? Aquele queijo que tem buraco. Mas também pode ser uma família, sabe, que não tem isso. Família que tem força, sabe que é melhor nessa família que tem uma sinceridade mais exagerada do que ter esse medo de expressar os erros que cada um tem. Por exemplo, a família sabe que fulano tem um vício que é complicado para a saúde dele, então é melhor a família se unir de alguma forma para aceitar aquele indivíduo e de alguma forma auxiliá-lo quando ele vem pedir auxílio, do que simplesmente renegá-lo e fingir que ele não existe porque ele é uma vergonha da família. É melhor ele se unir logo, aceitar, todos temos problemas e o indivíduo tem esse problema, vamos acolhê-lo do mesmo jeito, vamos observar até que ponto ele aguenta, né? Quando ele chegar no fundo do poço, câncer, numa casa 8, algum parente entra no fundo do poço, você pode estar no fundo do poço de algum momento na vida, a família está ali. Então, heranças e questões financeiras envolvendo a família pode ser cercada de complicações emocionais, pode herdar não apenas dinheiro, mas também, não é somente posse, mas também pode herdar justamente
os padrões emocionais mal resolvidos também podem acabar. Sabe, por exemplo, aqui, sabe os problemas emocionais que a gente pode herdar? É justamente, por exemplo, tinha um problema com um parente, aí um parente chave morre. Aí a sua relação com algum outro parente que você tinha problema tem que se estreitar, porque tem que ficar mais próximo, porque um parente chave morreu, né? Um se foi, abandonou. Então, aí como lidar com essas crises? Ou seja, tem que aprender a lidar com essa necessidade de enfrentar crises familiares, de trabalhar para curar essas dinâmicas emocionais difíceis, que muitas vezes vêm justamente da herança familiar. Observe que o signo de Câncer fala de tradição. Lembre-se, amado, amada, que toda família tem uma tradição. E aquela tradição familiar não necessariamente é positiva. Às vezes a família tem uma tradição que não percebe. Todo mundo daquela família, aos 15 anos, é forçado a fazer algo que não quer, porque, digamos, virou adulto. Todo mundo, por exemplo, sabe, antigamente a mulher não tinha que casar, e o pai ou a família escolhia o marido para ela. De uma certa forma, hoje em dia, tem que trabalhar em algo que não quer, começar uma profissão em algo que não queria, porque tem que trabalhar, porque senão não vai dar certo na vida. E aí se convenciona isso na família. Isso também gera traumas, ou é uma tradição. Será que é positiva? Em que a pessoa quer trabalhar? Será que a pessoa não queria estudar? Mas a pessoa não quer estudar. Aí gera uma tradição, tem que expulsar de casa. Aí gera uma tradição, que tem que cobrar coisa. Isso vai moldando justamente a tradição familiar daquela pessoa. Então o signo de Câncer na casa 8 é interessante, porque as tradições acabam sendo muito realistas. Claro que você tem que cobrar, claro que você tem que exigir que os seus familiares se desenvolvam, mas como é isso? Como é essa exigência? É cortando os laços afetivos que não queriam cortar? Porque o signo de Câncer não quer cortar laços afetivos, ele quer acolher. Mas com a casa 8 acolhe justamente sem anestesia, né? Corta o cordão umbilical com raiva mesmo. A família tende a ser muito reservada, protegendo sua privacidade, ocultando questões dolorosas e escandalosas. Então, segredos podem vir à tona durante crises. A família pode se unir verdadeiramente apenas em momentos dolorosos. Embora essa configuração traga desafios, amados, amadas, como a gente já observa, as transformações emocionais de cura, à medida que a pessoa tende a lidar com a família assim mais aberta, mais sincera, acontece. Porque a casa 8 acaba tendo sempre esse momento de misericórdia ou de o julgamento da casa 8, né? Algo que fica para trás para sempre. Pena que o signo de Câncer é assim, ele se apega ao passado. Então, talvez a pessoa passa muito tempo com medo de repetir um trauma e acaba nunca dando um passo adiante, né? Acaba, por exemplo, se distanciando à toa. Uma coisa é você se distanciar para desenvolver, outra coisa é você se distanciar para se proteger. Você nunca vence aquele medo, nunca vence aquele problema. Você não sabe, aquele sonho, aquele pesadelo que sempre se repete, é justamente uma casa 8. Quando ele se repete, você tem medo de enfrentá-lo. A casa 8 é associada a essa morte, a essa intimidade, os dilemas da vida, as profundidades da morte, né? Então, assim, a lua influenciando esse signo, nessa casa, você tende a vivenciar esses aspectos da vida com uma sensibilidade muito intensa e ao mesmo tempo muita carência. Câncer na casa 8 faz com que você experimente transformações e questões de recursos compartilhados, essa intimidade com forte carga emocional e muitas vezes muita solidão, mas a solidão compartilhada. Olha que interessante, sentir-se sozinho junto com a família. O regente do caranguejo, a lua, confere uma capacidade intuitiva para lidar com as complexidades da intimidade e da transformação do dia a dia, do tempo passando, mas ao mesmo tempo você pode sentir uma necessidade muito grande de explorar e compreender essas emoções, né? A raiz emocional, sabe? A questão íntima do seu processo de crescimento e mudança.
Claro, vai te dar muita capacidade de lidar com as dificuldades da vida, então você pode ser um excelente gerente para evitar que a família passe por necessidade. Uma lua cheia, se no seu mapa astral tem uma lua cheia, ou toda vez que temos a lua cheia que rege essa casa, pode haver uma maior clareza e uma sensação de realização em relação às questões dos transtornos, dos medos compartilhados em família. Uma lua nova, uma lua minguante, pode haver uma sensação de sabedoria, de que todos sabemos a dificuldade e nos cuidamos, nos reservamos as nossas dores. Mas isso vai depender muito da maturidade emocional que você venha a ter com o passar do tempo. Lembre-se que a casa 8 é uma casa que vai exigir profunda reflexão e ajuste, tá bom? O excesso emocional pode ser um desafio nessa casa, porque como uma casa de dores, então é uma pessoa que pode sofrer muito e sentir-se que sofre muito na vida. E de fato ela vai sofrer muito, não por ela, mas por outras pessoas, sabe? Como eu falei, aquele parente que faz passar vergonha, né? Aquele parente viciado, aquele parente que fez um crime, aquele parente que causou escândalo. Então ele é separado da família. E isso pode gerar um drama muito grande para a pessoa, ao invés da família acolher simplesmente. A pessoa pode se sentir intensamente afetada pelas dinâmicas de intimidade, questões relacionadas a uma familiar muito diferente. Então essa intensidade pode levar a uma necessidade excessiva de controle e segurança também da família. Você pode ser justamente aquele patriarca, aquela matriarca que quer controlar todo mundo do seu jeito e acabar, por exemplo, sendo até um tirano, sem perceber. Claro, você não é um tirano, mas a sua maneira para evitar o sofrimento, né? Para evitar a dor, acaba evitando, mas também evita justamente o prazer. E a casa 8 também é a casa do prazer, do orgasmo, né? A pessoa pode ter dificuldades em compartilhar seus sentimentos mais profundos com os outros, por temer que isso possa comprometer sua segurança emocional. Esse medo pode criar essas barreiras na intimidade, uma construção de relações profundas mais confiáveis acaba dificultando. As relações acabam sendo apenas aquelas de viagem, sabe? Como se fosse de viagens, por exemplo. Encontrou alguém interessante, passou aquele momento, se divertiu, mas não se aprofundou para não ver os defeitos da pessoa. Câncer na casa 8, né? O caranguejo na casa 8. As barreiras emocionais criadas pela essa energia do caranguejo na casa 8ª frequentemente se manifestam como uma dificuldade em enfrentar e aceitar não as emoções alheias, mas suas próprias emoções ou seus próprios monstros internos que te assombravam na infância, por exemplo. Então você se torna justamente alguém que foge, que se distancia e, claro, é alguém que esconde os dramas cancerianos, porque a casa 8 é a casa dos segredos, né? A pessoa pode resistir a mudanças significativas ou a processo de crescimento pessoal devido ao medo de perder segurança emocional ou enfrentar o desconhecido. Lembrando que o signo de Câncer, você pode criar barreiras emocionais ao lidar com questões de recursos compartilhados, mas o signo é cardial. Lembre-se que ele é um signo de iniciativa. Numa casa 8, por mais que seja complicado, o medo de vulnerabilidade impede de iniciar novos trabalhos, novas formas de lidar com as emoções, tendência a evitar discussões sobre dinheiro ou sobre conflitos nos relacionamentos, divisão de recursos. Então essa abordagem pode resultar em uma falta de transparência, problemas não resolvidos que afetam a intimidade, a colaboração de cada um, não tem confiança. Então, assim, o signo de Câncer ele precisa ser vulnerável, normal, a gente tem que confiar. E na casa 8 a confiança pode custar muito caro, mas pode trazer os grandes benefícios, porque aqui uma casa muito profunda, se você passa de uma maneira até mais leve, como a própria energia canceriana pede, que é apenas, eu tô sentindo esse medo, vamos ver o que acontece se eu enfrentar esse medo, se eu dizer não e ir com medo mesmo. É importante que a pessoa trabalhe na construção de confiança, na abertura emocional, com os familiares, com as pessoas envolvidas, né? Ou seja, na casa 8, se tem uma lua regendo a casa 8,
Desenvolver uma comunicação honesta e transparente é necessário, ou seja, se é para brigar com os familiares por conta de erros que os familiares causam, realmente fale a verdade, não seja uma pessoa que evita o conflito com os familiares que são tóxicos, com os familiares que não há colaboração. Fale o que você sente, os familiares vão ficar tristes, vão falar, mas com o tempo isso se resolve e isso vai tirar um peso emocional que você sente e vai de alguma forma liberar você para o seu desenvolvimento. E os outros também vão lidar com isso e no momento deles eles também vão ter que tirar isso das costas deles. Observe que também tem a ver muitas vezes, se você tem o signo de Câncer na casa 8, muitas vezes isso está atrelado a você mesmo, né? Não é muitas vezes o outro, não. Fundamental que a pessoa aprenda a lidar com as mudanças e transformações pessoais de maneira mais construtiva. Entender que os seus familiares não lhe devem nada e tampouco você deve a eles. Na verdade, a ideia da dinâmica de colaboração familiar é justamente muitas vezes para se apoiar ou não, né? Apoiar em momentos difíceis, mas não precisa só ser em momentos difíceis. Trabalhar na aceitação e na flexibilidade pode ajudar a enfrentar o desconhecido, a integrar novas experiências de forma positiva. Práticas como meditação e terapia, claro, pode ser muito útil. Compreender as emoções profundas através dessa própria análise pessoal é necessário para a sua transformação pessoal, porque aqui a casa 8ª é uma casa dolorosa, mas é uma casa de lapidação íntima, né? Lembrando que no fundo do poço tem diamante. É isso, pessoal. Nossa, o caranguejo na casa 8, né? É a profunda influência das emoções, daquilo que você age transformando, intimidade, recursos compartilhados mais facilmente. Então tem que tomar cuidado, porque aqui também as suas emoções elas podem ser muito destrutivas, porque se você age pelo aquilo que você sente, o signo do caranguejo, você pode agir muito rápido e transformar sua vida assim rápido, apenas por não saber controlar as suas emoções. A lua traz uma abordagem muito intuitiva e sensível, então aprenda a ser um mestre no sentido do que se sente, dono dos que se sente e não escravo. A casa 8 ela é uma casa que a gente tem que aprender a controlar ela e não ser controlado por ela. Ela vai mostrar apenas as crises ou a possibilidade delas. A ideia é evitar. A ideia é se preparar para elas. Ou seja, lembra dos 7 anos, né? 7 anos de fartura e 7 anos que falta tudo. Então é isso. Também pode criar desafios relacionados ao excesso emocional e ao medo de vulnerabilidade. Não precisa temer ser vulnerável. A gente é vulnerável, mais cedo ou mais tarde. Isso a gente tem que abrir mão de ser o tempo todo alguém, eu sou forte, eu escondo o meu medo, né? O Câncer na casa 8, eu escondo os meus apegos. Então a pessoa pode cultivar uma abordagem mais equilibrada e construtiva para as questões profundas da vida e, de fato, agir com mais prudência sobre o que se sente e o que se espera dos entes queridos, dos amantes, dos amores. Bem, a ideia é você não se tornar escravo dos seus apegos. Bem, pessoal, é isso. Chegou até aqui, você gosta do conteúdo do meu canal, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilhe com pessoas que podem gostar desse conteúdo também. Comentários são bem-vindos. O que você sente com o signo de Câncer na casa 8 toda vez que planetas estão transitando em Câncer na sua casa 8ª, o que acontece com a sua família e com você junto a ela. Agradeço a sua atenção e até mais, pessoal. Tchau, tchau.